Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Esse programa vai ao ar aqui da cidade de Parnamirim, Congregação Boa Esperança, Igreja Assembleia de Deus. Temos aqui o nosso pastor coordenador do nosso setor, o pastor Georgen Silva. Eu me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui também com o professor Salomão César. Salomão. Senhor. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, meus irmãos, para darmos início a mais um trimestre, não é isso, Salomão? Verdade. A mais uma lição que com certeza ela vai falar ao seu coração. Você é nosso convidado especial para interagir, para também compartilhar esse vídeo, para dar o seu joinha, para que essa plataforma saiba e veja que esse conteúdo é realmente relevante e que mais pessoas sejam aí alcançadas pela explanação, pelo ensino da santa e gloriosa Palavra de Deus. Meus queridos, vale ressaltar que esse programa não tem um objetivo nenhum, né, Salomão? De substituir a escola bíblica dominical. Não, de maneira alguma. Tá? É apenas mais uma ferramenta para ajudar a todos nós a estarmos com mais base, mais conteúdo durante a escola. Então é necessário que você compareça, meu querido aluno, na escola bíblica dominical, na sua igreja local, que você venha receber mais e mais de Deus conhecimento. Amém? Cresça sempre na graça e também no conhecimento. Meus irmãos, como já mencionei aqui, vamos dar início a mais um trimestre, né? Vamos dar início a mais uma lição. Essa lição aqui, tão interessante, eu vou mostrar para você. E o verbo se fez carne, é o seu título geral. O subtítulo fala assim: Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, né? Vamos descobrir quem é esse apóstolo. Já tivemos a gravação do primeiro capítulo dessa lição, em que você teve aí um panorama, você viu realmente aí onde está localizada a nossa lição, quem é o apóstolo aí que é mencionado em toda essa lição, ok? Então vamos, sob a ótica desse apóstolo, nós vamos ver realmente o que ele escreveu, essa grande biografia a respeito do Filho unigênito de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, lição de número 2, diz assim o título da nossa lição: O Novo Nascimento, ok? O Novo Nascimento. Texto áureo está lá em João 3:3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Claro que você já conhece essa passagem, você que é evangélico, você que é cristão, você que lê a palavra do Senhor, essa é uma das passagens mais conhecidas de um diálogo muito interessante entre Jesus e a personagem que nós vamos aqui citá-la na nossa lição. Vamos ver toda a dinâmica desse diálogo que houve entre Jesus e esta personagem. Meus irmãos, em todas as nossas lições existe uma grande base na qual ela é realizada, ok? E a base da nossa lição é a leitura bíblica em classe, que diz assim, está lá em João 3:1 e 9:16. Capítulo 3, do 1 ao 9, e também o versículo 16. É necessário, meu querido professor, que você faça essa leitura na íntegra, na sua classe, porque, como eu já disse, é a grande base da lição, e para que seus alunos estejam inteirados da lição, dessa grande base, é necessário que você faça essa leitura na íntegra da leitura bíblica em classe. Meus irmãos, vamos dar início aqui falando sobre a introdução, certo? Diz assim o nosso autor: nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Aqui eu já quero pontuar uma situação. Nós sabemos que o processo de salvação, ele se dá de forma contínua na vida do cristão, ok? E existe aí as fases desse processo. Entendemos, né? Pelo menos eu entendo que essa fase da regeneração, ela se localiza ali, meus irmãos, na terceira fase desse processo. Primeiramente acontece o arrependimento, depois a justificação
e após a justificação, que é o perdão de pecados pelo sangue de Jesus, ok? Primeiro o homem, ele vê a sua própria condenação, a sua própria condição de caído, reconhece que é um pecador, sabe que necessita de um Salvador, ok? E esse Salvador é Jesus Cristo. E quando ele faz a confissão pública, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Romanos capítulo 10, que é necessário que nós confessemos publicamente. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Quando há essa confissão que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida, o sangue de Cristo vem até ele, trazendo essa justificação, que é o perdão, que é essa lavagem no coração do homem, que é o perdão dos seus pecados. Uma vez esse interior estando limpo, perdoado dos seus pecados, o Espírito Santo, como diz aqui o nosso autor, ele vem na vida deste homem e começa a esta gloriosa fase de regeneração, ok? Que é realizada de maneira unilateral, ok? É uma ação tão somente do Espírito Santo. E é ele quem faz da maneira que ele quer fazer. Dando aqui continuidade, meus queridos, diz assim: com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, esta nossa personagem, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única, já mencionado por mim, ação única de Deus por meio do Espírito Santo, o Deus Consolador. Adicionalmente, destacaremos a importância desta extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então você hoje está convidado a se deleitar nesse assunto tão interessante, Salomão, que é mesmo o processo de regeneração. Amém. O primeiro tópico da lição tem como tema Jesus e Nicodemos. E o primeiro subtópico nos diz quem era Nicodemos. Então, o que a gente vai ver nesse primeiro ponto, ele vai nos traçar aqui uma história de quem era Nicodemos. E ele começa já o autor da lição, diz assim, que num contexto de João, no capítulo 3, ele revela que Jesus já era uma figura muito conhecida em Jerusalém. Porque ele, devido às realizações de milagres, realizou a transformação de água em vinho, e a sua fama se espalhou por toda Jerusalém, por todo ali as cidades circunvizinhas. Então, entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos, o nome de Jesus já era muito divulgado, já era muito conhecido. E ele fala que entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém também, já conhecia a Jesus. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. Por que despertou? Porque Nicodemos, quando ele chega para Jesus a fazer a pergunta, ele tinha dúvida. Ele já pairava na sua mente sobre essa dúvida. Mas a esse ponto vai traçar assim, quem era Nicodemos? Era um sábio judeu de grande prestígio entre o povo e entre todo o seu povo ali, os colegas fariseus ali em Jerusalém, era muito conhecido. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Vocês vão ver que em João capítulo 3, no versículo número 2, ele fala muito bem sobre isso, e diz assim, no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão se Deus não for com ele. Então ele, já sabendo da fama de Jesus, já conhecendo informações dos milagres que Jesus operava, então ele foi ter com Jesus à noite. Alguém especula algumas coisas, mas são especulações porque ele foi ter de noite. A Bíblia não informa qual o motivo ou por que ele foi ter de noite com Jesus, certo? Então,
quem era Nicodemos? Era um mestre, conhecia a lei, sabia todo o significado da lei, mas faltava ter um encontro com Jesus, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Então esta é a nossa grande personagem que vamos analisar hoje. Estamos analisando, né? Melhor dizendo, nossa lição. O nosso tópico, subtópico 2, desse primeiro tópico, dessa interação, esse grande momento entre Nicodemos e Jesus Cristo, né? Reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Diz assim o nosso autor. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Rabi significa mestre, ok? Meus queridos, aqui vale também nós percebemos uma coisa. No mundo judaico existia 2 institutos pelo qual se reconhecia uma pessoa, um personagem como mestre, como rabi. Existiam as escolas rabínicas, ok? Que ao final os destacados recebiam o título de mestre, de rabi, e era reconhecido ali pelo clero, ali, pela comunidade rabínica, como um mestre, como rabi. Mas também existia aqueles rabinos, aqueles mestres itinerantes, que vinham realmente, que não passou por essas escolas rabínicas, mas que vinham e arrastavam multidões com eles, ok? E um desses mestres itinerantes, um desses rabi itinerantes é Jesus Cristo. Só Salomão, que Jesus Cristo ele apenas não arrastava multidões com eles. Existia algo diferente em Jesus. Jesus, ele praticava aquilo que pregava. Jesus, ele realizava realmente milagres e ações miraculosas que nenhum outro rabi, tanto de escola rabínica como itinerantes, faziam, nunca fizeram. Existia em Jesus ali algo tremendamente diferente. E esse algo que diferenciava Jesus dos outros rabis, sendo de escola ou itinerantes, é que Jesus ele era o Filho de Deus. Isso despertou em Nicodemos essa curiosidade de conhecer esse rabi que tinha grande autoridade, como Salomão já mencionou aqui, que operava milagres. Quem é este? Como é que ele se comporta? Qual é a sua ideia sobre a lei? E ele foi ter com Jesus à noite para ter essas curiosidades, talvez, do seu coração ali, sanadas. O nosso autor aqui deixa claro que não houve uma questão, uma hostilidade entre Nicodemos para com Jesus em relação às perguntas que ele fez. Mas sim, houve ali um coração sincero das perguntas de Nicodemos para Jesus. É por isso que Jesus interagiu de forma tão gloriosa e abriu realmente para Nicodemos algo tão maravilhoso que realmente só a pessoa dele, de Jesus Cristo, pode realizar na vida do homem, que é a salvação dos seus pecados, ok? Pecados esses que o clero judaico, os rabis judaicos, no qual Nicodemos fazia parte, não reconhecia sobre eles. A gente tem que saber que esses rabinos, eles se achavam destaque dentro da sociedade judaica daquele tempo. E a prova disso é que, certa vez, Jesus estava sentado com as pessoas em determinado local e alguém criticou os discípulos de Jesus dizendo: olha, o teu mestre senta com publicanos e pecadores, ok? Excluindo eles dessa realidade do pecado. Jesus aqui com Nicodemos deixa isso bem claro. Ninguém pode excluir-se a si mesmo da condição de pecado. Todos os homens é necessário nascer novamente. E o desenrolar dessa interação entre Jesus e Nicodemos, Jesus revela a Salomão como é essa operacionalização desse novo nascimento. Amém. O terceiro ponto do primeiro tópico ainda nos diz assim, tem como tema o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ele vai traçar aqui esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ele diz a partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito.
para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Deixou ele, podemos dizer assim, preocupado, ou até mesmo de queixo caído mesmo, com aquela afirmação de Jesus. E as palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Entendeu? Então, aqui Jesus traça condições para que a pessoa possa nascer de novo e entrar no reino dos céus. Então, Nicodemos fica ali perplexo com aquilo ali, com a afirmação de Jesus. Ele diz aqui, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados em uma nova forma de viver. Quer dizer, tem que haver arrependimento de pecado e passar a viver uma novidade de vida, nova forma de viver. Estava remontando essa ideia de água e espírito, certo? A água monta pela lavagem da palavra de Deus. E o espírito é o selo da promessa que diz que nós pertencemos a Deus. Então, é preciso arrependimento e viver de novo. E esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, marcou a vida de Nicodemos. Vocês vão ver ao longo desse estudo como Nicodemos, a partir desse momento, ele mudou de vida. Ele nasceu de novo, ele veio entender o que é nascer de novo. Com isso, a gente conclui esse primeiro tópico. A gente viu Jesus e Nicodemos, vimos quem era Nicodemos, vimos reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, e vimos o diálogo entre Jesus e Nicodemos, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Então, finalizando o primeiro tópico, como Salomão já colocou aqui, vamos dar início ao segundo tópico, ainda falando sobre esse processo, todo esse processo, ok? Dessa terceira fase, melhor dizendo, do processo da salvação, que é a regeneração, e como já colocamos aqui, é um processo unilateral de Deus. É Deus quem realiza isso na vida do homem, concedendo a ele uma nova natureza, e agora espiritual. E a palavra-chave dessa lição, né, Isaías? Que você vê que é o centro, é regeneração, é o fator principal que a gente está comentando. Exatamente, né? É algo realmente que tem que ter, meus irmãos, muita atenção para que possamos entender todo esse estudo sobre esse processo tão interessante. Diz assim o nosso segundo tópico, o novo nascimento, a obra de regeneração, né? O subtópico fala assim, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego paligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado, ok? Então, regeneração entenda como ser gerado novamente. Da carne ou do sangue, como Nicodemos não entendeu? Não, de maneira nenhuma, certo? Não, aqui não é reencarnação, não é isso. A regeneração é um ato espiritual, ok? Que o Espírito Santo, após o homem ser justificado, está com o coração limpo, perdoado os seus pecados, aí vem o Espírito Santo produzindo uma nova natureza espiritual na vida deste homem. Isto é a regeneração. O nosso autor continua dizendo aqui que a teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, descreve esse ato divino de transformação interior do pecador. E ele expressa aqui, muito bem colocado, que esse ato divino de salvação é tão somente pela graça de Deus. Não existe aqui mérito humano algum, ok? Não existe aqui mérito de religiosidade algum, jamais. Religião, ela jamais vai conseguir transformar o interior do homem de uma maneira que ele seja agradável ao Senhor, de maneira nenhuma, ok? A salvação é única e exclusivamente obra da graça de Deus,
operacionalizada pela pessoa bendita do Espírito Santo, trazendo esse novo nascimento, realizando essa regeneração, realizando o nascimento de uma nova natureza espiritual. Glória a Deus por isso. Segue aqui o nosso autor dizendo, já no final, que Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus queridos, veja a importância aqui dessa situação. Jesus ele não está falando para qualquer pessoa. Jesus está falando para um dos principais da sinagoga. Jesus está falando para um dos maiores religiosos do seu tempo. Jesus está falando para uma pessoa que tem um reconhecimento social, religioso ali, muito robusto. Mas ele diz para esse homem, é necessário, Nicodemos, você nascer de novo da água e do Espírito. Porque sem isso, ninguém, nem o maior religioso, nem aquela pessoa que se reclusa para viver uma vida, uma pseudo-santidade, vai ver, não é nem entrar, é ver o reino de Deus. Então, meus queridos, a obra da graça, a obra da regeneração, ela não vê barreiras. Ela contempla tanto o religioso quanto o cético e ateu. Ela contempla o pobre e o rico, o homem e a mulher, o menino e o adulto. Não vê barreiras. Não tem barreiras. Social, cultural, religiosa, étnica, seja o que for. A graça de Deus, ela alcança um coração arrependido, Salomão. O segundo ponto tem como tema a regeneração como obra exclusiva de Deus. Ele coloca um tema muito importante como esse, por quê? Porque tem gente que acha que a regeneração pode ser obra do homem. O homem pode se auto-regenerar. Isso é podemos dizer, uma heresia que existe nos dias de hoje mesmo. E algumas religiões aí que diz que através do processo de reencarnações pode haver esse processo de regeneração, que isso é impossível. A Bíblia é clara em dizer que é exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Ela parte de dentro para fora, não de fora para dentro, porque alguém acha que a aparência de uma pessoa santa por alguma roupa, alguma veste, acha que isso demonstra uma santidade. Não, ela parte de dentro para fora, certo? E esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros. Se não houver arrependimento ou reconhecimento dos seus erros, e que ele precisa de um Salvador, não há regeneração. Então ele reconhece seus erros e a necessidade de um Salvador. Se você não vê não agir conforme essas atitudes, ele vê que precisa de um Salvador, então não há essa regeneração. Porque através de Deus, é Ele que faz a regeneração. E Ele sonda os nossos corações. Não existe para Deus, ninguém pode enganar uma regeneração falsa. Porque para Deus, Deus sabe de tudo. Ele conhece todos os nossos pensamentos, mesmo antes da gente pensar. Então, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede a nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Puramente divina. Tiago, a epístola de Tiago, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz assim: toda boa obra, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Então, a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, através do seu Espírito Santo, agindo de dentro para fora,
de um pecador que se arrepende, que entrega a sua vida para ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas é isso. Glória a Deus, meus irmãos. Dando aqui continuidade, vamos falar agora sobre a necessidade de regeneração do pecador. Aqui o nosso autor, ele deixa bem claro que o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, capítulo 5 e 12, ele diz, porque todos pecaram, ok? Todos pecaram, né? Não exclui, como já colocamos aqui, ninguém em nenhuma situação, em nenhuma ocasião, ok? Após a queda no Éden, o pecado passou para toda a humanidade, independente de qualquer situação. Todo homem é pecador. E sendo assim, todo homem necessita, para que ele possa ter acesso a Deus, passar pela regeneração. É por isso que ele coloca aqui que é uma necessidade. Não é uma opção. Não, mas é uma necessidade que o pecador tem, ok? Para que ele possa ter acesso a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não escuta a pecador, ok? Então, é necessário que para que qualquer homem que eu falo aqui, eu estou colocando o gênero humano, ok? De forma geral. Para que qualquer ser humano, ele venha a ter comunicação com Deus, possa ter realmente ali um relacionamento com Deus, é necessário que ele passe pela regeneração. Ele pontua aqui dizendo que em Romanos capítulo 5, 19, que é muito interessante esse versículo, veja só, diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, ok? Muitos foram feitos pecadores, certo? Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, ok? Aqui, o nosso autor da nossa epístola, ele coloca essa questão do muitos foram feitos pecadores, mas entenda de uma forma bem genérica, bem generalizada, ok? É realmente todo o gênero humano. Sabendo que, como o pecado afetou a todo o gênero humano, a salvação, ela também chega a todo o gênero humano. Nós sabemos que nem todos vão aceitar a graça do Senhor Jesus. Por isso que nem todos os homens serão salvos, isso é óbvio, ok? Porém, esse caráter universal da graça do Senhor, da salvação, está disponível para todo aquele que crê, como disse o Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós, todos vós, que estejais cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Então, todo o homem, ele pode se chegar à graça de Deus. Porém, infelizmente, nós sabemos que nem todos os homens chegarão porque eles irão resistir a essa graça. É capaz, professor, do homem resistir à graça de Deus? Jesus, certa vez, estava num certo local, ele olhou toda a cidade de Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, a qual mata os profetas e aqueles a quem você é enviado. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, uma galinha faz com os pintos seus, mas você não quis. Veja, a rejeição do povo, né, ali simbolizada ali por Jerusalém, por Israel, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Sem Jesus não há justificação, sem justificação não há regeneração, ok? Então é um ato aí contínuo da salvação, Salomão. O terceiro tópico vai falar sobre os meios, diz assim, os meios da obra regeneradora. Os meios que provocam essa regeneração. O primeiro ponto do terceiro tópico diz assim, a operação do Espírito Santo. Como já foi dito aqui um pouco antes, o Espírito Santo de Deus é que faz essa regeneração, mas ele precisa da permissão do homem. O homem tem que querer nascer de novo. Se ele não quiser, o Espírito Santo de Deus não vai forçar o seu livre-arbítrio, não vai destruir o seu livre-arbítrio. Ele precisa chegar-se a Deus para que essa regeneração seja perfeita através do Espírito Santo. Diz assim, o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito, certo? Embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como a alusão ao batismo em Cristo,
A regeneração que se produz não é algo físico ou material, certo? Mas sim é uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Então não é algo visível, ele é algo espiritual. É só o Espírito Santo que vai transformando o homem de dentro para fora. Mas ele precisa que o homem permita, e nessa permissão, ele tem que escutar o conselho do Espírito Santo, para que ele possa viver em novidade de vida. A lição diz assim: nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Lá em João, capítulo 3, o versículo 5 e o versículo 8, ele diz aqui, João 3, 8, e o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é preciso nascer do Espírito. Ele que faz essa transformação. Diz assim a lição: de certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebam, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo. Quer dizer, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É preciso sim recebê-la. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então não é pelas obras, não é feito nosso, mas é obra do Espírito Santo. Como o professor Isaías falou aqui, é obra da graça, né, Isaías? Se não houver essa graça, que é um favor imerecido vindo de Deus, o homem não tem nenhum mérito. Porque tem gente que quer puxar para si o mérito. Não. É de Deus. Unicamente de Deus. Então a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo é que provoca, que faz essa operação do Espírito Santo, é que faz uma regeneração perfeita em Cristo Jesus. Com certeza, irmãos. Glória a Deus por isso, não é verdade? Tem religião que fala que se você pregar muito, que ela ensina, você vai ser salvo. Okay? Ou se você fizer muita caridade na terra, né? Verdade. A caridade é boa, nós temos como cristãos fazemos caridade, mas não fazemos caridade porque já somos regenerados, não para nos regenerar. Ok? A regeneração, como o professor Salomão já colocou aqui, é um ato exclusivo da pessoa divina do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, chegando agora no nosso segundo subtópico, estamos falando sobre esses mecanismos, né, que o Espírito Santo utiliza para realizar essa grande regeneração. Salomão colocou aqui que o nosso autor disse que isso é algo aí que a gente não consegue entender. Obviamente, por quê? Porque é obra do Espírito Santo. É coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Ele pegar, sabe, aquele que está lá jogado no monturo e fazê-lo assentar-se com os príncipes. Não há explicação. Não há explicação, né? Por amor, né? Por amor, e é algo realmente maravilhoso. Então não perca a sua esperança. Se você está vivendo uma vida de pecado, caído, se você realmente está vivendo uma vida desgraçada nesse mundo, saiba que o Espírito Santo ele pode te conduzir, te tirar da lama e fazer você assentar-se com os príncipes dessa terra e fazer você, através da regeneração, uma nova criatura e, com isso, fazê-lo herdeiro do santo e glorioso reino de Deus. Meus queridos, fala assim nosso tópico 2, a palavra de Deus. Aqui o nosso autor diz que a palavra de Deus ela é essa ferramenta que o Espírito Santo utiliza para trazer essa regeneração. E como essa ferramenta ela é utilizada? Pela exposição da palavra para o pecador. Pela minha atitude de me expor a palavra, através da leitura, através da busca pelo conhecimento bíblico, através do aprofundamento
ok? Deste conhecimento, através da busca pelas escolas bíblicas dominicais, para que eu possa ter um relacionamento mais aproximado com o Senhor. É impossível que o homem consiga ter um relacionamento com Deus se ele não ler a Bíblia, se ele não estuda a palavra do Senhor. É fundamental para o ser humano, para que ele possa ter relacionamento com Deus, ler e estudar a palavra de Deus, ok? Meus queridos, e ele traz aqui, ele diz que o apóstolo Pedro, ele deixa muito bem claro essa questão, ok? Da lavagem pela água, dizendo assim, em 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerado, não da semente corruptível, da carne humana, ok? Mas da incorruptível. Que semente é essa incorruptível? A pessoa bendita do Espírito Santo, que faz essa geração. Como ele faz? Pela palavra de Deus, ok? Pela palavra de Deus. Vive e que permanece para sempre. Ele também traz Tiago, que também reitera, meus queridos, reitera essa afirmação, que a palavra de Deus traz essa transformação para o interior do homem. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus 4:12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Palavra de Deus. Eu tenho que estar à disposição da palavra. Eu tenho que viver a palavra. Eu tenho que me expor realmente ao ensino bíblico. Eu tenho que procurar o conhecimento. Eu tenho que ter realmente a palavra de Deus dentro do meu coração. Eu só faço isso realmente me aprofundando nas escrituras de Deus. Mas aí, vai que alguém ele não sabe ler, como é que ele vai ter então esse relacionamento? Ele vem para a igreja e uma igreja séria, bíblica, vai expor para ele a mensagem bíblica. E ele será igualmente edificado, Salomão. O terceiro ponto, já concluindo já esse terceiro tópico e a lição também, tem como tema a vontade soberana de Deus. Alguém pode dizer que Deus escolheu um grupo para ser salvo, ou já predestinou aquele pequeno grupo, ou já escolheu os 144 e o resto fica fora, mas a palavra de Deus diz que não. A vontade de Deus é que todos, ele tem esse desejo, vontade, desejo, que todos venham alcançar a salvação. Não será assim, porque depende da vontade do homem. Ele tem que querer alcançar a vida eterna. Você tem que chegar-se a Deus e Ele chegará a você. E essa vontade, diz aqui que a palavra de Deus ensina que a intenção divina é que todos os seres humanos venham a ser salvos. Aonde que você encontra isso? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele não se contenta em ser salvo, todos venham salvos, mas o conhecimento da verdade incluso também. Então, alguém pode dizer, não, é só um grupo. Não. O amor de Deus é que todos venham a ser salvos. Pena que todos não vão querer ser salvos. Essa é a realidade. E a lição diz assim, que o plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. Olha o que diz lá em Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha por tardia. Mas é o que? Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, observe, todos venham arrepender-se. Todos venham arrepender-se. Que amor é esse? Essa é a vontade de Deus.
Ele diz aqui na lição: no entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer as escolhas. Deus permite, porque Ele nos entregou o livre-arbítrio para isso. Escolha, né, irmãos aí? Está aí dois caminhos, um que leva para o céu, outro que leva para o inferno. A escolha é sua. A porta estreita e a porta larga. A estreita e a larga. E olha que ele ainda aconselha ainda a você escolher a estreita. E ele diz aqui, ó, deixou para cada um escolher. E não, para escolher entre o largo e o apertado, o estreito e o largo, céu ou inferno. Ele diz aqui, logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Não pode. Todos nós temos que escolher entre céu e inferno, entre Jesus e o diabo. Não tem como. Então, com isso concluímos o nosso terceiro tópico, que a gente viu os meios de obra da regeneração, a gente viu a operação do Espírito Santo, vimos também a palavra de Deus, vimos também a vontade soberana de Deus, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso final da nossa lição. Esperamos realmente, né, Salomão, que você tenha sido abençoado e edificado pela ministração dessa palavra. Deixe aí a sua sugestão, deixe sua crítica, fale aí o que estiver no seu coração. Lembrando que a boca fala naquele que o coração está cheio. Amém, meus irmãos? Conclusão diz assim, ó. A obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Essa regeneração nos traz restauração para aquilo que foi perdido no Éden. Okay? No Éden, esse acesso à natureza divina, ele cessou, acabou. Okay? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. Okay? Mas a obra da regeneração nos faz novamente sermos ligados agora à videira, que é o Senhor. Okay? E nos traz novamente para essa natureza de Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, né? Bem como a sua filiação divina. Outro ponto aqui interessante, ok? Que sabemos que todo homem é criatura de Deus. Após a regeneração, ele passa a ser filho. Filiação de Deus só existe após a regeneração, o novo nascimento. Ok? É que quando os pecados foram perdoados, lançados no mar do esquecimento, e agora uma nova criatura para Deus nasce. Aí nasce o Filho de Deus. Até então, somos todos criaturas. E criaturas não entram no reino. Só entra no reino o Filho de Deus. Vamos lá. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende, veja o processo, né? Arrependimento, justificação, regeneração. E aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando o homem, ok? Para enfrentar a sua velha natureza. Existe essa dualidade em relação à natureza, né? Porque eu tenho agora uma nova natureza que eu deixei de ter também a velha natureza, ela está ainda ali, ok? Pela minha condição humana. Minha condição humana me faz ainda eu residir nessa velha natureza. Só que a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, eles tendem para as coisas que são de Deus. E aqueles que são da carne, do pecado, do mundo, tendem para as coisas da carne, ok? Essa dualidade de natureza vai existir. A que você mais alimentar, ela vai subsistir sobre a outra. Amém? Diz assim, garantindo que ele alcance a vitória total em Jesus. Então, meus irmãos, é bem interessante nós sabermos tudo isso. O Espírito Santo nos faz esse processo, essa fase, nos faz estar nessa fase da regeneração, depois vem a fase da santidade, aí é uma fase em conjunto, homem com Deus, esse processo. Então, mas necessário sabermos que temos mesmo que buscar o Senhor para que a nossa natureza, agora regenerada, ela esteja sempre robusta, forte, para enfrentar as intempéries que a nossa natureza humana decaída ainda tenta sobre todos nós. Eu pergunto a você, qualquer ser humano, por mais crente que você seja, você deixa de ser tentado? Não deixa, nessa terra não. Só vai deixar de ser tentado quando
e viemos na última etapa, que é a glorificação. Amém. Pude concluir uma aula, que Deus te abençoe. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus.